Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast do Desenvolvedor Disputado. Lembrando que aqui nós discutimos estratégias para você aprender Java e conseguir o seu primeiro emprego como desenvolvedor Java e, claro, se tornar um dev disputado pelo mercado. Eu sou José Castilho e o tema da live de hoje é como dar conta de aprender Java. Eis aí uma dúvida que a galerinha tem, uma parada que breca muitas pessoas no dia a dia quando se pensa em começar a desenvolver em Java. Por isso, então, eu resolvi trazer esse tema para a gente discutir hoje. O que significa essa parada de que não vai dar conta de aprender Java? Cara, isso é um pensamento que muitas vezes ele para a maior parte das pessoas que pensa em aprender essa linguagem, que é uma linguagem que certamente assim, é uma das mais completas do mercado, que te dá mais possibilidades de desenvolvimento. E, claro, por ter um monte de opções, ela acaba fazendo com que as pessoas não saibam por onde começar, não saibam quais são os passos iniciais, o que elas têm que focar. E aí, com isso, o que acontece? Acaba gerando um certo medo e as pessoas param, simplesmente param, não estudam e preferem, muitas vezes, partir para outros meios de se tornar desenvolvedor, né? Agora, não dar conta de programar não significa nada. Na verdade, é apenas um pensamento que as pessoas deixam dominar a mente delas. É exatamente isso. E o que não é, né, esse obstáculo de, cara, achar que não vai dar conta de aprender? Cara, certamente Java não é uma linguagem para todo mundo. Por que não é? Porque, assim, ela é uma linguagem que ela te dá uma infinidade de opções, ela te dá um monte de caminhos possíveis para sua carreira, ela permite que você tenha uma carreira como desenvolvedor muito flexível e muito cheia de oportunidades. Entretanto, né, ao mesmo tempo que ela te dá um monte de oportunidade, ela também faz com que gere uma certa indecisão nas pessoas, né? E isso é o que para a maioria delas. Agora, não quer dizer que ela seja realmente difícil, simplesmente requer disciplina, requer força de vontade, né? E foco, que é o que a maioria das pessoas não tem, né? Então, assim, não é para todo mundo, não é uma coisa que é para todo mundo aprender, mas qualquer pessoa que quiser aprender Java consegue. É totalmente possível, totalmente possível. Por exemplo, eu posso pegar, inclusive, o meu próprio exemplo, cara, de como que eu aprendi a desenvolver, que é o que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho aqui. E por hora, assim, uma das coisas que pode te ajudar a já aprender a programar Java e entrar nesse mundo é a primeira coisa que é a mais difícil de todas, que é você tomar a decisão de realmente aprender essa parada, até você se tornar um cara bom. Só que você tem que tomar essa decisão para tornar as coisas mais fáceis para você. Porque o que acontece? A galera fala assim, eu queria aprender Java, mas fica ali em cima do muro, fala, pô, mas tem outras coisas aqui que são mais fáceis, Java parece ser tão difícil, tem tanta coisa que eu não sei por onde começar, e aí a pessoa fica nessa paranoia, sabe? Fica ali em cima do muro, não vai, aí começa, aí às vezes acha difícil, para, e, se você continuar em cima do muro, você não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque enquanto você estiver em cima do muro, a sua mente, ela foi programada para fazer você sobreviver. Então, cara, quando você está indeciso, ela vai te parar, ela vai fazer você ficar no conforto, na zona de conforto, no que você já faz, no que é mais fácil. Só que, se você quer, por exemplo, ter uma carreira flexível, uma carreira que te possibilita um monte de oportunidades de mercado, oportunidade de você não ficar parado, oportunidade de você não ter que ficar se preocupando em perder emprego, oportunidade de você
ter uma carreira mais segura, de não ter que ficar trabalhando com essa paranoia de perder o emprego e não saber quando vai conseguir um outro trabalho, não é? Se você quer ter esse tipo de coisa na sua vida, você tem que saber que você vai ter que decidir um momento, fazer alguma coisa para mudar essa situação. E para você mudar essa situação, você tem que tomar uma decisão. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é, cara, decidir. Eu quero aprender essa parada, então vai até você aprender e dominar essa parada. E por que eu falo disso? Eu falo por experiência própria. Eu fiz assim. Eu comecei assim. Eu, José Castilho, eu sou um cara que, talvez assim como você, eu tinha um monte de dificuldade. Não era fácil para mim. Quando eu fui aprender a programar Java, eu também não sabia lógica de programação, não sabia nem dizer o que era lógica de programação, não sabia nada o que era um algoritmo, se isso mordia ou não mordia. Entende? Eu não sabia nada disso. Não sabia pensar computacionalmente, né? Como um computador pensa. Não sabia ensinar o computador a pensar, né? Que é o programar, que é o que nós fazemos. E, cara, eu não sabia. Não tinha a menor ideia. Mas o que eu sabia? Eu sabia que eu queria desenvolver sistemas. Eu queria ter uma empresa da área de desenvolvimento de sistemas. Então, assim, tudo isso foi o que me fez superar as minhas dificuldades. Quando eu fui aprender Java lá no comecinho, eu apanhei pra caramba. Era complicado para mim. Por quê? Porque era uma coisa totalmente fora da minha zona de conforto. Ninguém nasceu sabendo programar. Ninguém nasceu pensando em algoritmo, pensando em lógica, pensando em ensinar um computador a fazer coisas legais, fazer coisas importantes. Ninguém nunca nasceu sabendo isso. Então, você tem que aprender a pensar dessa forma. E isso te tira da zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo que para aprender Java, isso te tira da zona de conforto, para outras linguagens também. Entretanto, nem todas as linguagens te dão a mesma flexibilidade de desenvolvimento como Java dá. Nem todas as linguagens permitem que você faça tudo o que Java permite. Nem todas permitem. Por isso que é tão importante você entrar nesse mercado se, claro, você quer ter flexibilidade, poder trabalhar home office, poder trabalhar com coisas muito legais, com projetos grandiosos, tipo, poder trabalhar com projetos de bancos, de financeiras, de grandes empresas renomadas, né? Que a maioria delas, né, quase que numa totalidade, tem alguma coisa ali que é em Java. Então, assim, te dá muita oportunidade, tá faltando muita gente. Então, assim, se você é o cara que tá com medo de não dar conta de aprender, o que você tem que saber é que, primeiro, você tem que decidir que você não vai desistir até você aprender. Foi o que eu fiz. Eu dei um monte de cabeçada. Quando eu fui fazer certificação, cara, que eu fui tirar meu certificado, né, de programador, putz, eu reprovei 2 vezes, entende? Eu sei o que é estar aí na sua pele, de não saber como que essa coisa funciona, de não entender direito, sabe? De estar meio perdido, de não saber exatamente o que você tem que estudar, por onde começar, talvez isso seja o seu caso. Mas, assim, o que eu quero mesmo te encorajar é que você não precisa ter medo. Por quê? Uma vez que você decidir, você consegue aprender qualquer coisa. Porque da mesma forma como você aprendeu a falar, quando você nasceu, você não sabia falar. Quando você nasceu, você não sabia andar. Cara, com certeza você se esforçou pra caramba para aprender a andar, para não cair, para falar corretamente, e depois para aprender o português. Cara, isso são tudo coisas que você nunca soube e você aprendeu. E programar Java é simplesmente uma habilidade como você falar português, como você andar de bicicleta, sabe? Como você aprender a andar. É a mesma coisa. É apenas uma linguagem a mais que você vai aprender. Para quê? Para ensinar o computador. Basicamente, você conversar com o computador e ensinar ele a fazer coisas que você precisa para resolver problemas
que as pessoas precisam que sejam resolvidos com um software. Então, a linguagem Java em si, não é que ela seja difícil, ela é simplesmente mais uma linguagem que você tem que aprender. E, cara, se você se propor a aprender ela, você vai aprender, assim como você aprendeu a falar, assim como você aprendeu a andar de bike, simples assim. Nada no começo é fácil. No começo, as coisas são difíceis, mas não por elas serem difíceis, simplesmente pelo fato dela estar te tirando da sua zona de conforto, daquela coisa que você estava acostumado a fazer, e que talvez por medo, até por questão de sobrevivência, né? Porque o seu cérebro, ele é programado para te fazer sobreviver. Então, ele tenta te proteger do tipo assim, cara, você não tem que me usar, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele foi treinado para poupar energia, para o tempo todo tá pegando atalhos, para não se esforçar. Isso é verdade, tanto é que para pensar agora, por exemplo, cara, quando se você anda de bike, hoje quando você está andando de bike, você pensa para andar de bike? Não pensa. Agora, quer ver um outro exemplo? Imagine o seguinte, que o fogo, o seu fogão está aceso. Aí você vai lá e coloca a mão no fogo. Vai lá e mete a mão no fogo. O que acontece? Você simplesmente vai imediatamente e vai tirar. Ou imagine o seguinte, que você está mexendo lá nas panelas e você encosta numa panela quente. O que acontece? Imediatamente, você tira a sua mão. Mas você não pensa nisso. Você faz isso sem pensar. Por quê? Porque o seu cérebro está te protegendo. Entende? E da mesma forma como o seu cérebro te protege, por exemplo, para você não se queimar, para você não deixar sua mão lá no fogo tostando até virar uma queimadura de 5º grau, da mesma forma como o seu cérebro te protege para isso, da mesma forma como o seu cérebro te protege fazer você fugir de um leão, por exemplo, fugir de um cachorro bravo na rua que está solto, ele te protege para você aprender coisas que no primeiro momento parece que é um mundo impossível para ti. Não quer dizer que isso seja verdade. É só como as coisas funcionam. Agora, a partir do momento que você sabe que o seu cérebro ele te blinda dessas coisas, você pode assumir o controle dele e ensinar essa parada a trabalhar. Fato. E isso eu sei, tá? Não é o tipo de tema comum, o tipo de coisa que muitas pessoas vão te ensinar, mas é a grande verdade. A partir do momento em que você parar de pensar só na sobrevivência e começar a superar, sabe? Encarar de frente as coisas que você quer para sua vida, ir lá, ir para cima para aprender, até você dominar aquela parada, você vai conseguir fazer tudo que você quer. Só que você tem que vencer o seu cérebro. Isso é, por exemplo, se você quer programar, se você quer qualquer coisa na sua vida, isso serve para você. Funciona assim. É simples assim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para tudo isso começar é decidir. E a decisão é: eu não vou deixar o meu cérebro me dominar, porque ele quer poupar energia. Mas ele é uma máquina inteligente pra caralho. O que você quiser aprender, você vai conseguir aprender. Então, a partir do momento que você se conscientiza disso, você toma essa decisão, aí você cai para cima. Aí você faz o que for necessário. O ponto é, você vai fazer até aprender. Não existe um ponto que você vai chegar e falar, putz, isso não é para mim. Isso aqui é muito complicado. É muito difícil. Cara, não. Você não pode deixar isso te dominar. Porque todas as coisas serão difíceis até se tornarem fáceis para você. Por quê? Porque tudo é assim, absolutamente tudo. Do mesmo jeito como aprender português, como aprender inglês, como aprender a andar, como aprender a dirigir. Tudo é difícil antes de se tornar fácil. Então, simplesmente supere essa parada, decida que você quer, o que você quer e faça até chegar lá. Ok? E eu sei que, assim, muitas vezes você pode estar até pensando aí, fala, cara, mas como que eu vou aprender a programar Java se eu não sei nada, eu não tenho uma faculdade de TI, eu não aprendi nada? Cara,
Se você, a partir do momento que você decide, você simplesmente vai pegar e vai, cara, beleza, vamos supor, eu quero desenvolver um aplicativo. Como eu desenvolvo um aplicativo? Você começa a pensar isso. A partir do momento que você começa a pensar isso, se você jogar isso no Google, por exemplo, vai começar, seu mundo vai começar a se abrir. Você começa a colocar sua curiosidade para trabalhar, e isso vai fazer com que você comece a encontrar coisas que são importantes para você chegar lá. E aí você vai aprendendo essas coisas, passo a passo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, decidir o que você quer. Tá, quero aprender Java. Então, por exemplo, o que eu consigo fazer com Java? Quais são as coisas que dá para fazer? O que eu gostaria de fazer? Por exemplo, vamos supor, eu quero fazer um aplicativo para, sei lá, uma calculadora. Que seja. Você tem que ter uma metinha aí para poder te ajudar a dar foco nas coisas que você vai aprender. Que aí, com base nisso, você começa a estudar e você começa a pesquisar as coisas que estão correlatas que vão te levar a chegar nesse seu destino. Ok? Isso vai te ajudar a vencer esse obstáculo. Tem gente que diz o seguinte, fala, cara, mas eu não sei inglês, eu não consigo entender, eu vou ver essas coisas lá, tudo que você vai escrever no código está em inglês, os comandos são em inglês. Cara, é super simples. Encare isso como uma oportunidade. É tão simples como você pegar e ir traduzindo, e você vai entendendo aos poucos, e você vai, inclusive, expandindo o seu aprendizado. Você consegue, inclusive, dominar algumas palavras ali do inglês aprendendo a programar. São comandos básicos. Quando eu aprendi a programar, não sabia bolhufas de inglês. E aí, muitas vezes, claro, isso me dava uma certa dificuldade. Sim, por quê? Porque era uma linguagem diferente, só isso. Assim como foi difícil aprender a falar, como foi difícil aprender a andar de bike, tudo é difícil no começo. Então, a parada é essa, cara. Tipo, não comece a colocar empecilhos. Simplesmente olhe as coisas como oportunidades. É uma visão diferente. Você pode olhar como um empecilho e aí você para, você tira o seu time de campo e sai fora. Ou você olha para aqui e fala, tá, legal. Pô, é inglês? Tem algumas coisas em inglês? Vou aprender essa parada aqui. É oportunidade, cara. Tudo na vida são oportunidades. Você pode olhar para ela como um problema ou como uma oportunidade para você crescer. Se você olhar como uma oportunidade, você vai dominar essa parada. Eu aprendi a programar Java sem saber inglês, fiz prova de certificação de Java, que era totalmente em inglês, e passei, consegui aprender ali o inglês técnico estudando apenas Java. Então, assim, é possível, cara. Tudo que você quer para sua vida é possível desde que você faça até você chegar onde você quer. Você tem que determinar. Não sou eu, é você. Se você quer, vai lá e faz até você chegar onde você quer. Ok? É assim que a vida funciona. É para todo mundo? Não é. 99% das pessoas desistem. E não é só de programar Java. Desiste de tudo na vida. Olha aí ao seu redor, olha para as pessoas que moram, que você convive com elas. Eu tenho certeza de que se você olhar para elas, para cada uma das pessoas que está ao seu redor, você vai conseguir identificar uma coisa que essa pessoa desistiu na vida porque ela achou que não era para ela, ou que era difícil. Não é? Eu te desafio a você olhar para as pessoas ao seu redor e identificar isso. Uma coisa que ela desistiu na vida porque ela tinha medo, que ela achava que não era para ela, ou que era difícil, que era complicado. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Por que eu tenho certeza disso? Porque, cara, 99% das pessoas, se não mais, desistem das coisas. Por que você acha que, por exemplo, existem tão poucos bilionários no mundo? Milionários no mundo? Por quê? Porque as pessoas, a maioria desiste. A maioria está vivendo simplesmente buscando a sobrevivência. O tempo todo. É tudo sobre sobrevivência. E você não tem culpa disso.
Você não tem culpa disso. É completamente normal. Por quê? Porque as pessoas vivem para sobreviver, mas elas não sabiam disso. Agora você sabe disso. Então, qual que é a parada aqui? Você não pode deixar o medo te parar. Porque o medo, ele tá lá para quê? Para fazer você recuar, para te proteger. Só que ao mesmo tempo que ele te protege, ele te impede de crescer. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, assim, não, quando você olhar para uma barreira, fala, putz, como que eu vou superar essa parada aqui? É assim que você deveria pensar. Existem algumas atitudes que as pessoas têm que elas usam para tentar superar esse tipo de obstáculo e que não dá certo. Faz com que essas pessoas vivam uma vida limitada, uma vida parada, uma vida sem crescimento, né, profissional. Que é o quê? Uma das coisas, deixar para depois. Tipo assim, vai lá, putz, bateu o negócio, tá difícil. Ah, tá difícil, recua e sai fora. E vai fazer uma coisa fácil e deixa o difícil para depois. Cara, isso aí é péssimo. É péssimo. Por quê? Porque isso vai fazer você viver uma vida inteira só fazendo as coisas simples. E aí você nunca vai conseguir chegar e construir algo grandioso na sua vida, na sua carreira. Então, assim, toma cuidado. Toda vez que você pensar em deixar para depois, fala, tô me enganando. E uma outra paradinha aqui que a galera costuma fazer para poder tentar superar esse desafio, sabe? De ter medo, de não dar conta, de aprender Java, achar difícil, complicado e tal, é o que? Eles começam a programar umas coisas mais fáceis. Por exemplo, o cara vai aprender HTML, vai aprender CSS, vai aprender JavaScript apenas e fica ali nessa parte. E aí ele nunca vai mexer com as coisas que são grandiosas, as coisas que poucos profissionais fazem, as APIs de integração, os softwares que lidam com altos volumes de informações, construir essas APIs, construir serviços web. São coisas assim que é onde está o dinheiro, que é onde poucos profissionais querem fazer. A galera quer ficar só no superficial, só na parte que é mais fácil. E aí eles acabam se dando mal. Por quê? Porque, por exemplo, quando você resolve ir para a parte mais fácil, você tem que se lembrar que a manada toda tá aí. Tá todo mundo aí, cara. Tá todo mundo querendo fazer o mais fácil. Tá todo mundo querendo fazer o que, entre aspas, é mais fácil. E aí o que acontece? Vocês vivem trabalhando, por exemplo, com trabalhos que não são bem remunerados, por exemplo, que não te dão estabilidade. Por quê? Porque, cara, as vagas são concorridas. Você tem muito profissional para fazer o básico, para fazer as coisas que são simples. As coisas que precisam de um pouquinho mais de neurônios, falta profissional. Não que seja difícil, simplesmente por quê? Porque as pessoas não querem aprender, que elas têm preguiça. Então toma cuidado com isso, tá? Não seja um preguiçoso da programação, porque isso vai te abrir oportunidades para que você cresça, para que você construa uma carreira sólida e se torne não só um desenvolvedor, mas sim o tipo de desenvolvedor que pode escolher onde vai trabalhar, sabe? Que você pode virar e falar, putz, eu quero arrumar um trampo home office para mim, ou quero, sei lá, trabalhar nos Estados Unidos, quero, sabe? Você ser o cara que você pode escolher o que você quer fazer da sua vida. Não que seja por dinheiro, mas que você possa ter essa flexibilidade. Para você ser esse tipo de profissional, você tem que buscar fazer coisas que a manada não está indo fazer. Entendeu? Foge da manada. Que aí você vai conseguir se tornar um profissional bom. Não só isso. Até para você entrar no mercado, isso te ajuda. Porque você imagina, você querer entrar fazendo o que todo mundo faz, o que acontece? O salário é baixo, é mais difícil você conseguir vaga. Agora, quando você escolhe uma parada que você sabe assim, putz, falta profissional, ninguém quer mexer com essa parada, a maioria das pessoas acha difícil. Cara, aí é onde está a oportunidade de você entrar, ser bem pago, trabalhar de boa, não ter que ficar se preocupando em perder o emprego. Entende? Aí é você que decide o que você quer.
Você quer viver com a manada do desenvolvimento, a galera que tá trabalhando no tudo ok, tipo, com as coisas que não são bem remuneradas, com as coisas que não se tem tantas oportunidades assim, ou você quer trabalhar com o ramo que mais falta profissional, né? Você tem que entender isso. Então, cara, decida de uma vez. Quer Java? Vai para cima até você entender essa parada. Não desista. Não desista, porque eu não desisti. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui hoje podendo estar ajudando você. Não estaria. Isso por quê? Porque eu tomei essa decisão lá em 2000 e... Essa decisão eu tomei, tipo, foi antes da faculdade, cara. Foi no colegial. Primeiro ano do colegial foi quando eu decidi que eu queria entrar para o mundo de TI. Eu decidi isso. E aí eu trilhei minha vida em cima disso. E isso, como eu tomei essa decisão que eu queria ser um cara da área de TI, e depois eu entrei no mundo do desenvolvimento de software, por quê? Porque eu tomei uma decisão lá atrás que eu queria ser o cara, no sentido de um bom profissional, uma pessoa bem, não um profissional comum, sabe? E é o que você tem que fazer, decide e faz até a coisa acontecer. Ok? Então, primeira coisa que você tem que fazer, decidiu, falou, beleza, é isso que eu quero para minha vida. Bora lá. Um jeito de você tornar a sua vida mais fácil, depois do momento que você decidiu o que você quer ali, por exemplo, cara, beleza, eu quero aprender Java, tá bom. Então determina para você um desafio do tipo, cara, que tipo de aplicativo que você quer construir com Java? Falar, sei lá, eu quero construir um controle de estoque, eu quero construir um aplicativo de controle de pedido, eu quero fazer uma calculadora, não sei. O que você quer fazer? Tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Sei lá, você quer montar um aplicativo para criar sua playlist preferida do Spotify, por exemplo? Pode ser. Reunir as suas coleções de livros, não sei o que você quer fazer. Pensa em alguma coisa e fala, cara, eu vou fazer isso. E aí você começa a estudar para fazer isso. Porque isso vai colocar um foco nas coisas que você vai começar a estudar para poder construir essa parada que você decidiu que você quer construir. Tá? Esse é um excelente, bom começo. Eu, por exemplo, lá atrás, eu tive essa decisão. E eu decidi o quê? Que eu ia fazer um sistema de automação de pedidos para restaurantes, envolvendo dispositivos mobile, numa época que usar celular era muito escasso, era uma coisa que era, sabe, era novidade, celulares do tipo smartphone. Era muito caro, mas naquela época eu estava pensando nisso. E isso me fez eu partir para o Java, isso me fez eu aprender tecnologias que poucas pessoas estudavam. E isso me fez me tornar um profissional, não vou dizer reconhecido, mas assim, um profissional disputado, um profissional bem posicionado no mercado. E eu conquistei as coisas que eu queria. Isso me ajudou bastante. Ok? Então pensa nisso. Não deixa o medo te parar. Giovanni, vamos lá. Eu vou ver essa pergunta aqui. Seu comentário. Giovanni falou aqui, boa noite, eu não tenho tanto tempo para estudar. Tento tirar ao menos 1 hora por dia. Eu consigo desenvolver apenas com esse tempo? Cara, você consegue, desde que você foque nesse tempo. O ponto que é crucial para você é o seguinte. Dá uma olhadinha, por exemplo, um exercício massa que pode te ajudar para conseguir mais tempo, tá? Com 1 hora, beleza, tá ok. Se você tem 1 hora, legal, investe essa 1 hora. Você vai levar X tempo para chegar lá. Se você dobrar, por exemplo, ir para 2 horas, você vai chegar mais rápido. Tá ok.
Não quer dizer que você tenha que estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia. Não, você estuda o tempo que você tem. Agora, quer ver um exercício legal para você achar mais horas, para você chegar onde você quer? Faz uma listinha rápida aí, no papel, e coloca tudo que você faz no seu dia e que não... Tudo, coloca tudo. Tudo, primeiro. Você lista todas as coisas que você faz ao longo do dia. Ok? Aí depois, o que você vai fazer? Você vai se perguntar: o que dessa lista aqui que eu faço simplesmente por, sei lá, ou só por prazer, ou coisas que podem ser elimináveis, que não vão te levar a lugar nenhum, que não vão contribuir para você chegar na sua meta. E aí você começa a excluir essas coisas, tipo, risca. E aí você substitui isso por uma coisa que vai te levar onde você quer. É claro que eu poderia te dar uma aula completa a respeito disso. Mas começa por aí, eu tenho certeza. Se você só fizer uma listinha e parar para pensar, e se perguntar, cara, o que daqui da minha lista de coisas do meu dia a dia é eliminável, que eu posso excluir e que não vai gerar impacto nenhum na minha vida negativo. Você vai conseguir excluir algumas coisas e aí você vai conseguir mais tempo.